Olá, tudo bem? Bom, galera, essa aula o tema dela é rochas, né? Nós vamos falar sobre os vários tipos de rochas e, na verdade, essa aula a gente vai fazer uma espécie de recapitulação da aula passada, dos temas passados. A gente faz uma recapitulação para entrar. Então, na verdade, tanto a aula de rochas como a aula seguinte, né, que a gente vai ter à frente, são aulas que fazem uma recapitulação da geomorfologia que foi discutida anteriormente. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos começar falando sobre as rochas. Quando a gente fala de rochas, basicamente nós temos três tipos de rochas. Nós temos as chamadas rochas magmáticas, nós temos, aliás, gente, deixa eu passar para o slide da frente, depois eu volto nesse aqui. Quando a gente fala de rochas, basicamente a gente tem três tipos de rochas. Nós temos as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Isso que eu estou falando para vocês, né, fazendo essa recapitulação, como a gente tinha falado da aula anterior, é visto nesse quadro que nós estamos mostrando aqui, que é o quadro das rochas. Então, quando a gente olha nesse quadro, isso aqui chama-se ciclo das rochas. A gente consegue olhar e entender como é que as rochas funcionam em ciclo. Então, tudo se origina a partir do magma que você está vendo aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então, eu vou colocar a câmera para poder seguir. Se você olhar aqui do lado, você está vendo o magma. Tudo se origina a partir do magma. Quando o magma sofre o seu processo de solidificação, que você está vendo aqui embaixo, ao sofrer esse processo de solidificação, o magma se transforma em uma rocha magmática. Então, do magma, a solidificação do magma dá origem a uma rocha magmática. Tá. Aí a rocha magmática, através da ação do tempo, ela vai começar a sofrer erosão. E, através dessa erosão e mais o trabalho, por exemplo, da água ou do vento, a gente vai ver esses pequenos grãos da rocha magmática serem transportados e serem chamados de sedimentos. Então, vão virar sedimentos, pequenos pedacinhos de rocha magmática. Esses sedimentos são levados a um determinado lugar e começam a se juntar. Quando eles começam a se juntar e começam a sofrer, né, uma cimentação, a gente tem, e uma compactação e uma cimentação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação da rocha sedimentar. Então, dos sedimentos, juntados num determinado ponto, começa a formação da rocha sedimentar. O detalhe que você está vendo aqui, né? Que formou nesse processo que vem aqui, ó, aqui do lado, tá certo? Aqui do lado, ó, a rocha sedimentar. O problema é que a rocha sedimentar, olhando para cima, pessoal, ó, a rocha sedimentar pode sofrer esse processo de erosão e voltar a ser sedimento e começar esse processo tudo de novo. Ou a rocha sedimentar, como você está vendo aqui do lado, ela com calor e pressão, tá? Eu vou colocar a câmera aqui para você entender. Com calor e pressão, ela pode se transformar numa nova rocha, que seria uma rocha o quê? Que seria uma rocha metamórfica. Mas uma rocha metamórfica pode, pela movimentação da Terra, voltar a ser magma e iniciar o processo todo de novo, ou seja, virar magma. Porém, quero que você acompanhe aqui para cima, tá? Uma rocha magmática que está aqui do lado, sofrendo calor e pressão, pode se transformar numa outra rocha, que é a rocha metamórfica. Porém, a rocha metamórfica pode sofrer esse processo de erosão e virar sedimento, e ao virar sedimento, iniciar o processo dos sedimentos novamente. Isso que nós acabamos de falar, que vocês viram aqui nesse quadro, eu vou colocar a câmera aqui do lado, é o chamado ciclo das rochas. Tudo vai se originar onde, pessoal? Ali na rocha
magmática. E a partir da rocha magmática é que se inicia todo esse processo que nós falamos aí, aqui agora. Tudo bem? Então, através desse quadro que a gente analisou aqui da rocha magmática, a gente começa todo esse processo que a gente viu aqui agora. Tudo bem, gente? Bom, vou voltar aqui, gente, que eu só queria que vocês dessem uma olhada, tá certo? No chamado ciclo das rochas. Bom, como a gente tinha falado para vocês, tá? A gente viu ali o ciclo das rochas em 3 grupos de rochas: magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. O que a gente vai fazer aqui agora é um destrinchamento, nós vamos destrinchar para fazer um estudo mais aprimorado dessas rochas. Então a gente vai começar com as chamadas rochas magmáticas, né? Voltando a falar, eu estou fazendo uma revisão de um assunto passado, tá? Que se alavanca a partir desse momento, tá? Eu citei ele na aula passada e agora se alavanca de fato nesse momento. Bom, o que seriam as rochas magmáticas? As rochas magmáticas são aquelas que se originam do magma. Elas também são conhecidas como rochas ígneas, né? Lembra? Rocha ígnea, ou seja, aquela rocha de partida, aquela rocha que deu a partida para todas as outras rochas, a origem de tudo. Quando eu discuto essas rochas magmáticas elas estão distribuídas em 2 grupos. Eu tenho as chamadas rochas magmática intrusiva ou plutônica, ou eu tenho a rocha extrusiva ou vulcânica. Vamos falar um pouco sobre isso. A rocha intrusiva é aquela que tem um processo de solidificação que ele é muito lento. Então essa rocha ela vai se solidificar bem lentamente. Como ela se solidifica lentamente, ela forma um cristal de rocha que eu vou chamar de rocha cristalina. Essa rocha é a primeira rocha. E essa rocha cristalina me dá origem ao granito, a rocha granito. E para que serve o granito? Eu uso esse granito na construção civil. A gente usa ele muito para fazer pia e balcão, porque ele tem uma resistência muito grande. Então eu posso colocar, por exemplo, na cozinha, ou eu posso colocar, por exemplo, na soleira da porta, porque essa rocha tem uma resistência muito grande. Sem contar a questão da resistência, essa rocha tem uma beleza natural que dá a ela muito valor. Então a gente gosta da rocha granito. Lembrando que a rocha granítica é uma rocha cristalina, ou seja, é a primeira rocha que se formou, é a rocha originária, rocha magmática. Aquela rocha que cai na superfície e resfria mais rapidamente é a chamada rocha extrusiva, porque até então o granito era intrusivo. Essa é a rocha extrusiva. Essa rocha extrusiva também é chamada de rocha vulcânica, que é aquela pedra preta que a gente usa na construção civil. A gente chama ela de brita. A gente usa essa pedra, pessoal, para fazer concreto. A gente pega essa pedra para fazer concreto. Então elas ficaram famosas por conta disso, tá? Lembrando que essa rocha basáltica, é só uma curiosidade, eu vou acrescentar, essa rocha basáltica, quando ela se decompõe, quando a rocha, depois de solidificada, ela se decompõe, ela vai dar origem à terra roxa, que nós temos no interior de São Paulo, que é considerado um solo muito fértil, aliás, um dos solos mais férteis do mundo. Bom, se vocês derem uma olhada nessas 2 imagens, vocês vão ver o seguinte nessas 2 imagens, tá? Nessas 2 imagens nós vamos ver na parte de cima, aqui nesse canto que eu estou apontando o dedo, nós vamos ver o basalto, que é uma rocha extrusiva que se solidificou mais rapidamente, e lá no canto, nós vamos ver ali no canto, nós vamos ver o granito, que se resfriou mais lentamente e deu essa pedra de beleza e durabilidade que a gente usa aí na construção civil, como eu havia falado para vocês. Aqui o ciclo que eu já tinha explicado, e agora a gente vai para o segundo bloco de rochas. São as chamadas rochas sedimentares. São aquelas rochas que advêm de detritos, de restos de
outras rochas. Lembra que a gente mostrou o ciclo ali, né? Ela pode vir de uma rocha magmática, ela pode vir inclusive de uma própria rocha sedimentar, ou ela pode vir ali de uma rocha metamórfica, ou seja, ela pode vir de todos os lados, tá? Então uma rocha sedimentar, a sua origem é da agregação de materiais acumulados, tá? E que vão sofrer o processo de sedimentação, tá? Vamos começar a discutir. Quando eu pego as rochas sedimentares, elas estão subdivididas, assim como as rochas magmáticas. Então, o primeiro grupo que a gente vai falar é a chamada rocha sedimentar detrítica, que é aquela que detém fragmentos de outras rochas. Essa é muito importante, porque é com essa rocha que a gente vai entender, por exemplo, os lençóis freáticos. Deixa eu explicar por quê. A rocha detrítica é o arenito. E o arenito é uma rocha porosa, ele parece uma esponja. Então, quando a gente olha, por exemplo, na nossa região aqui do estado de São Paulo, o chamado aquífero Guarani, a formação do aquífero Guarani se dá por conta dessa porosidade de rocha, aonde a água vai para o lençol freático. Então, é muito importante que a gente tenha essa rocha como rocha base, porque ela ajuda a formar o lençol freático, ela funciona como uma esponja que absorve a água e guarda a água em grandes profundezas. Bom, além dessa questão do arenito ter essa função, né, tá certo, de rocha porosa, o arenito também tem a sua beleza natural. Vocês estão olhando aqui para a imagem do meu lado aqui, e o pessoal usa ele também na construção civil. A gente vai ver muito arenito, pessoal, aí em formação de calçadas. Eles cortam o arenito em cubinhos, em pedacinhos, e fazem calçadas. Essas são as calçadas mais recentes. As calçadas mais antigas são feitas de imensas placas de arenito, tanto que na nossa região aqui do estado de São Paulo, existem calçadas em placas de arenito, que inclusive tem desenhos de fósseis. A gente consegue ver fósseis aí dentro dessas placas, que servem como calçada. Então, isso são placas maiores, são as calçadas mais antigas utilizadas no passado. Depois nós temos as chamadas rochas químicas. E o que são essas rochas químicas? Elas resultam da agregação de sedimentos provenientes, sobretudo da dissolução química de outras rochas. Tá? Então a gente vai ter a dissolução química de outras rochas, tá? Para formar a chamada rocha química. Um exemplo de rocha química é o sal marinho. A gente vai encontrar o sal marinho, aqui eu estou mostrando uma salina, só para exemplificar, mas a gente vai encontrar o sal marinho em jazidas de salgema. Então é possível se encontrar jazidas de sal. Então ali a gente está vendo o sal como um recurso. Lembrando que a gente vai poder fazer a salina acontecer se a gente pegar a água do mar, secar a água do mar, vai ficar essa casca que você está vendo no fundo das salinas aí, tá? Que é o sal cristalizado. Você tanto pode encontrar o sal cristalizado assim nas salinas, como você pode encontrar ele na jazida, que eu chamo de salgema. E depois existe um terceiro grupo de rochas, chamado de rocha orgânica, que é aquela que vem de alguma forma animal. Eu coloquei aqui o caso do calcário, que é uma rocha orgânica. Há uma polêmica em encaixar em orgânica, também pode ser encaixado dentro de rocha química, tudo bem, pessoal? Pode se encaixar, mas ele advém de conchas e corais, por isso que pode ser encaixado aqui. Mas a rocha que seria mais assim usual para a gente falar de rocha orgânica é o carvão mineral. O carvão mineral se encaixa como uma rocha orgânica. Alguns autores vão encaixar aqui também as conchas e corais, que vão se acumular e que vão dar origem ao calcário, mas tem gente que coloca o calcário como sendo uma rocha química. Tudo bem, gente? Vai colocar ele como uma rocha química. Eu coloquei aqui porque pode ser encaixado também, tá bom? Bom, e por último, que está faltando são as rochas metamórficas. São aquelas que através de calor e pressão sofrem uma transformação. A rocha metamórfica mais importante, e eu até coloquei uma imagem aqui para destacar, a rocha metamórfica mais importante que nós conhecemos é o mármore. O mármore é de uma beleza sem igual e a gente usa muito mármore na construção civil. Ele também é uma rocha metamórfica, tá? Então, deu para a gente falar um pouco sobre rochas, né? Na verdade, voltar a falar sobre rochas.
agora de uma forma mais tranquila, tá? E a gente se vê na próxima aula, beleza?